Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar e no vídeo de hoje mais uma dica super versátil, um passo a passo lindíssimo desse lindo saquinho de tecido ou embalagem de tecido. E como ele é super versátil, você pode usar também como cestinha, porque olha só, você pode colocar alcinhas e fazer uma linda cesta ou um cachepô, várias opções em uma única peça. Então fica ligadinho até o final, não perde essa dica porque eu vou te mostrar o passo a passo. E se você é novo por aqui e ainda não conhece as minhas dicas, se inscreva já no canal porque toda semana eu tenho dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. Se você já é inscrito, curta e compartilhe com seus amigos porque isso me ajuda muito e me incentiva a trazer mais vídeos como esse aqui para o canal. E vamos deixar de conversa e vamos lá para esse passo a passo lindíssimo. E para começar esse projeto, eu já tenho meu tecido estruturado na manta e eu usei aqui tecido tricoline 100% algodão e estruturei na manta Poly 100 R1. E olha só, eu já aproveitei uns pedacinhos de manta que eu tinha, já usei os restinhos de manta. Eu tenho dica aqui no canal ensinando como eu reaproveito os meus pedacinhos de manta, então vou deixar o link aqui na descrição e no final desse vídeo também, ou procure lá por dicas de manta Dulce Guiar e aí você consegue achar os meus vídeos. Então eu já estruturei com esse quilting de coraçãozinho, olha só, muito fofo. Comente aqui se você quer ver essa dica aqui no canal e eu trago essa dica do coraçãozinho para você, o passo a passo. Hoje vai ser a dica da peça, então não vou mostrar o quilting. Eu vou precisar também de dois tecidos, o interno, esse vai ser o forro, e o externo, para fazer o detalhe aqui na parte superior. Já cortei esses dois pedaços de 25 por 20, e esses dois pedaços para a parte interna, também de 25 por 38 centímetros. Eu vou precisar também de um cordão. E aqui eu estou usando aproximadamente 75 centímetros, então são 2 vezes de 75. E eu vou colocar alguns detalhes de uma conta, mas você pode usar pérola ou miçanga, ou deixar somente com o cordão se você achar necessário. E agora eu vou te mostrar o passo a passo lá na máquina, então, de como fazer a montagem. E eu vou começar fechando em uma das laterais. Como o meu tecido tem direção, já olha a direção, para não fazer de cabeça para baixo. Então, fecho aqui na lateral. Fechei assim. E agora eu vou colocar essa abertura aqui para a parte de trás. Então, olha só, vou medir o meio. Vou marcar aqui, ó. E vou colocar a abertura para a parte de trás da peça. E posiciono dessa forma. E agora venho aqui e faço a marcação da minha caixinha de leite. E eu usei a minha régua de canto mitrado, canto chanfrado e cantos arredondados. Tem à venda na minha loja virtual ou pelo WhatsApp. Eu tive que fazer em outra peça, porque a câmera não estava gravando a hora que eu fiz a marcação. Então, eu vou marcar aqui nessa peça para você. E eu já coloquei 2 alfinetes aqui nessa parte de baixo. Então, olhando sempre o pé do tecido. E para fazer a marcação, eu vou marcar um quadradinho nesse canto e nesse outro canto aqui também. E como eu vou fazer uma costura nessa parte de baixo, eu preciso deixar 4 centímetros na altura e 3,5 na largura. Então, marco aqui, ó, 1, 2, 3,5 e 4 na altura. Então, passo uma marcação aqui e desse lado também. E vai ficar assim, ó, 3,5 por 4. Faço o mesmo do outro lado. E agora é só cortar o cantinho. E agora eu vou continuar nessa outra que eu já havia começado. Passo uma costura nessa parte de baixo, abro essa margem de costura. E ficou assim, ó, na parte de baixo.
E agora é só fechar a caixinha de leite ou o canto chanfrado. E aqui é importante que você cuide para não fazer pregas no tecido ali na parte de dentro. Fecho o outro lado também. E ficou assim. Agora eu vou fazer a parte superior. Mas antes eu já vou fechar o forro, porque eu estou com linha clara. Então, vou primeiro no forro e vou colocar direito com direito. E aqui você já pode fazer a marcação da caixinha de leite se você quiser. Vou deixar 4 centímetros. Se você quiser, pode colocar os dois juntos aqui, ó, e fazer os dois cantos ao mesmo tempo. E ficou assim, ó. E agora eu fecho aqui nessa lateral. E fecho a parte de baixo. E vou deixar aqui, ó, uns 4 dedinhos para desvirar, uns 4 dedos abertos. Então, faço uma marcação aqui, ó, para ficar aberto, para depois desvirar a peça. E agora, fecho a caixa de leite. Então, junto as duas margens e passo uma costura. Fecho o outro lado também. E ficou assim, ó, com a abertura aqui na parte de baixo. E agora eu vou fechar a parte externa, colocando aqui, ó, direito com direito. Eu já vou colocar uma linha da cor. Começo arrematando lá em cima. E fecho o outro lado também. E eu vou ficar assim, ó, com um tubo aberto. E eu vou primeiro prender essa parte na parte externa. Então, eu vou também medir aqui o meio, para fazer as duas partes bem na lateral. Então, vou medir o meio. Fiquei com a marcação aqui no meio. E agora, eu vou colocar, você poderia colocar essa parte ali dentro, mas eu gosto de deixar a parte do forro para fora para costurar, porque ele estende mais. Então, eu viro essa peça aqui, ó, do direito e vou colocar ali dentro do forro. Ó, a minha marcação está aqui, eu venho pela parte de baixo e coloco ali dentro. E vou ficar assim, ó, direito com direito e a marcação junto com a minha margem de costura. Coloco um alfinete e venho ajustando bem aqui, ó, ficando bem certinha a minha peça, não pode sobrar tecido. Por isso eu gosto de colocar o forro por fora, porque assim ele estica bem e fica bem justinho. Agora eu posso tirar a minha base e costurar assim, dessa forma. Abro a margem de costura. E aqui eu gosto de deixar a minha margem um pouquinho maior. Então, eu vou jogar a agulha um pouquinho para a esquerda. Mas se a sua máquina não muda a agulha, não tem problema, pode costurar com o pezinho de máquina que dá certo também. Então, eu fiquei aqui com uma margem um pouquinho maior. E agora é só desvirar. E você já tem a peça quase pronta. E aqui você pode fazer assim, como se fosse um detalhe de acabamento de viés.
Ou você pode colocar toda essa parte pra dentro e passar uma costura, fazendo assim, ó. Eu vou fazer assim, como se fosse um acabamento de viés, e passar uma costura aqui nessa parte estampada. E aqui você pode colocar uma linha clara ou uma linha escura. Eu vou fazer com linha clara, eu prefiro, mas antes vou alfinetar para prender bem o forro, ó. Vou puxando bem, colocando o alfinete ao redor de toda a peça. Eu coloquei linha branca aqui na parte superior e venho fazendo um pontinho. Você pode fazer um pontinho decorativo também, se você quiser. E vou começar a costurar aqui da minha margem de costura, ou seja, da parte de trás. E vou costurar bem próximo ao tecido vermelho. Arremato onde eu comecei. E agora eu vou subir, então, o tecido aqui pra cima para fazer o acabamento. Você vai ficar com a peça aqui, ó, já quase pronta. Então, vou finalizar com o forro. Eu gosto de colocar o forro assim, ó, pela parte de fora. Coloco isso tudo ali dentro. E aqui coloco o tecido, ó, direito com direito. E agora vou unir, ó, margem de costura com margem de costura. E coloco um alfinete, juntando as duas margens, o mesmo do outro lado. E ele precisa ficar assim, os dois lados iguais. Se você quiser, pode pôr um alfinete aqui também. E agora eu faço uma costura aqui ao redor dessa parte superior. E esse forro, então, agora vai lá pra dentro, ó, vou puxar por aqui, por isso eu gosto de colocar aqui o forro pro lado de fora, ó. E agora é só puxar. Não esqueça os alfinetes. E esse forro já pode ser fechado, você pode fazer um pontinho à mão ou passar uma costura. Eu vou deixar para passar depois, porque daí eu vou trocar a linha. Por enquanto, estou com linha escura, agora eu vou colocar isso aqui tudo ali pra dentro. E aqui você pode ir lá no ferro e passar bem essa parte aqui, ó, puxando a margem de costura. Então, ó, role o dedo, pode ir vincando ou passar a ferro, pode ir colocando o alfinete aqui também. Normalmente eu faço aqui, eu já vou vincando, mas precisa ajustar bem, ó, para a margem de costura ficar bem retinha. E aqui eu vou fazer um pontinho decorativo, então você pode usar aí, se a sua máquina não tem, você pode fazer uma costura reta ou um pontinho zigue-zague. E como eu estou usando o coraçãozinho, vou fazer o ponto 23 da minha máquina, que é um pontinho de coraçãozinho. Arrematei e vou fazer o pontinho. E olha só, que graça que ficou. E agora eu vou fazer uma marcação. E aqui é muito pessoal, você pode deixar 4, 5 centímetros, como você achar melhor. Eu vou marcar em 5. Eu vou virar e marcar o outro lado também. Posiciono aqui o meu tecido no 5 e passo uma marcação. E venho passando uma costura, começo aqui pela lateral. E aqui não esqueça de voltar o ponto para ponto reto. Então, coloquei linha clara embaixo e linha escura em cima. Vou costurar bem em cima da marcação. Então, fiz uma costura e agora vou fazer uma costura na parte de baixo ou na parte de cima. Como eu deixei bastante espaço, vou fazer aqui na parte superior.
Então, vou jogar a minha agulha para a direita. Se você não consegue colocar a agulha para a direita ou para a esquerda, você pode deixar uma margem aqui, ó, de uns 2 milímetros, que a gente precisa deixar uma costura de aproximadamente 1 centímetro para passar o cordão. Olha só, então eu fiquei com 2 costuras, ó, de aproximadamente 1 centímetro, e agora é só passar o cordão. Antes de ir lá, eu vou fechar a minha abertura. Olha só, vou juntar bem, posso colocar um alfinete e vou passar uma costura bem na pontinha. Então, vamos lá na mesa que eu finalizo a peça com você. Eu vou abrir aqui, ó, entre as 2 costuras, vou abrir a minha margem de costura. Então, venho aqui, ó, puxando o fiozinho, ó. Vou com o meu cortador ali e abro só um pontinho. Ó, abri o meu pontinho de costura. E vou abrir no outro lado também. Então, eu não corto o tecido, só abro o meu pontinho de costura. E aqui, ó, eu vou passar o cordão. Olha só, vou passar com o passador de cordão ou passador de elástico. Passei o meu cordão e coloco aqui em um dos lados. Vou passar, não vou sair aqui, ó, eu vou dar a volta. E vou sair no mesmo lado que eu entrei. E aqui, como a gente tem a margenzinha de costura, às vezes é um pouquinho difícil de sair, mas é só você ir pra frente um pouquinho e puxar a margem, olha só. Ou você pode vir aqui e cortar um pedacinho do tecido. Mas se você vai pra frente um pouquinho, consegue sair bem fácil. E é só puxar o cordão. E vou ficar com ele aqui nesse lado. Mas antes de colocar o outro, eu já vou colocar a minha miçanga ou a minha conta, para não escapar a minha pontinha. E agora venho com o outro cordão, vou na outra abertura, passo direto e vou sair por onde eu entrei. E aqui dentro, ó, ficou assim. O meu forro ficou um pouquinho grande, mas as medidas que eu deixei pra você já foram as medidas corretas. Essa peça ficou assim, espero que você tenha gostado. É uma ótima opção e fazer até mesmo com tecidinho de Páscoa. Olha só que fofo que vai ficar. E essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado desse passo a passo, um lindo saquinho ou embalagem que você pode usar aí, inclusive para dar agora na Páscoa e colocar ovos, um ovo aqui dentro e dar de presente, olha só. Então comenta aqui se você vai fazer e qual utilidade você vai dar para essa linda embalagem de tecido ou saquinho de tecido, ou até mesmo, quem sabe, uma cestinha. Então eu vou adorar saber, se você fizer, me marque lá nas redes sociais, hashtag Dicas da Du, eu vou adorar ver as suas peças e não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos uma dica super importante que dá ainda para fazer agora para Páscoa. E se você é novo por aqui e ainda não conhece as minhas dicas, se inscreva no canal porque toda semana tem dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!